Com os acontecimentos recentes do capítulo 135 de Shingeki no Kyojin, nós ficamos com a seguinte dúvida: Ymir é realmente a vilã de tudo? Dessa forma, muitas dúvidas ficam no ar. Eren está sendo controlado? Ymir é a real vilã? E o Falco? Ele tem o poder do Bestial junto com o Titã Mandíbula? Dúvidas e respostas que não serão respondidas, mas que nós vamos comentar aqui junto com o Mano Joe. Gostaria muito que vocês comentassem aí embaixo também, beleza? Já lancei um vídeo do review do capítulo 135 de Shingeki, então vou deixar no card aqui, mas vamos comentar sobre esse capítulo. Vamos agora! Então, galera do canal do Mano Joe, graças ao grande Bardock e do grande Marcos771, parece até nome de cadeia, hein, Marco? Por favor, né? Melhora esse nome aí, pô. Brincadeira. Nós estávamos ali trocando uma ideia, né? O Bardock foi ajudar ele a ler ali o capítulo 135 de Shingeki, porque só tinha em inglês e tal, e aí eu fui lendo pra ele, e ele foi dando ideias e tal, sobre a Ymir estar controlando o Eren, e o Eren, na verdade, não ser igual passa no o canal da Gabi Xavier, que o Eren sempre foi um cara psicopata muito doido. Vamos tirar um pouquinho dos pontos da Gabi Xavier, vamos focar no que aconteceu no 135 e alguns capítulos atrás. Primeiro ponto a se destacar: será que a Ymir é realmente a vilã e controlou tudo por baixo dos panos até esse momento? Fica a dúvida, porque será que realmente ela era controlada pelo desejo do rei Fritz, que não poderia quebrar aquelas correntes que ela estava e coisas e tal? Lembrando que a própria Ymir foi a pessoa que salvou o Zeke de morrer. E antes disso, o Zeke e o Eren ainda não tinham se conectado e não tinha sido quebrada essa corrente. Então, será que a Ymir, ela andava conforme ela queria ali por meio dos caminhos e tudo foi de acordo com o que ela quis? Será que, na verdade, essas memórias do Eren, que ele já no futuro, alterando o passado do seu pai, falando pro seu pai, vai lá, mata a família dos Fritz, e falando e arrumando assim, vamos falar, pra tudo desencadear pra aquele ponto onde ele tava, será que aquilo era realmente a imagem do Eren ou era uma criação da Ymir? São pontos a ser levantados, gente, como aquilo passa na cabeça do Eren, aquilo é mostrado na cabeça do Eren, e também passa na cabeça do Zeke, tudo se passa na cabeça, na imaginação, nos caminhos. Então, logo, esses locais que são inacessíveis ao toque, ao simples toque físico, humano no mundo real, pode ser que a Ymir tenha esse tempo todo enganado todo mundo. São pontos a se levantar que o Bardock, grande Bardock, levantou pra mim e me comentou: será que o Eren na verdade não está sendo controlado? Porque ele muda, sim, o Eren muda ao decorrer do tempo. O Eren criança não é o mesmo Eren quando ele vai crescendo com seus 11, 12, 13, 14 anos de idade. A gente vê que o Eren, ele tem um crescimento, o desenvolvimento do personagem não passa a ser um simples ódio geral que ele tem por todo mundo. As memórias mudam muito do que o Eren pensa. Ao ele adquirir cada vez mais memórias, você vai vendo que o Eren vai mudando o seu posicionamento e vai mudando a sua forma de pensar. Ou seja, influência da Ymir em cima do Eren, é esse o ponto que eu quero perguntar pra vocês, quero saber o que vocês acham, é o que eu tô achando, que a Ymir pode estar por trás dos panos, controlando a todos. Visto que nesse capítulo, aparentemente, no capítulo 135, a Ymir solta os porcos. Sim, ela realmente soltou os porcos. Aquilo dá a entender que ela tá soltando. Ou, se você preferir, de um outro ângulo, uma outra visão, essa foi a visão que o Bardock teve, que ela tava soltando os porcos. Ou uma outra visão que eu coloquei pra ele é: será que o desenho ali não tá significando que ela tá entrando pra perto dos porcos? Porque ela tá virada mais ou menos ali, né? Se reparar bem no desenho, parece que ela tá abrindo e não abrindo pra tirar os porcos. Tanto que ela tá pro lado de dentro. Então significa que ela tá fechando talvez a porta. Então talvez ela não tenha realmente soltado os porcos. São incógnitas que a gente tem, principalmente quando o Armin joga no ar a seguinte questão: na verdade não é o Eren que está fazendo isso. Não é o Eren, no caso de summonar os titãs ali pra atacar os seus amiguinhos. Na verdade é a Ymir, quando ele vê a Ymir, então ele acha que ela é invencível. Logo, não é o Eren que realmente tá fazendo tudo aquilo, ele tá sendo escravo da Ymir, ou, se alguém preferir assim, escravo do próprio destino.
como disse o grande Marco 771, chamem a polícia porque o cara quer ser preso. Brincadeira, viu, Marco? Então, é uma questão a ser levantada. Eu achei bem interessante o Bardock trazer esse contraponto que a gente pensa que o Eren é um psicopata maluco doente mental e que, na verdade, ele tá sendo esse tempo todo controlado. Porque é fácil acreditar pra mim que o Eren está sendo sim controlado pela Ymir. O Eren sempre foi cabeça oca, burro pra caramba. Assistam Shingeki desde o começo, ele mal tomava suas próprias decisões por medo do que ia acontecer. E ele sempre seguia ordens. Então, ele sempre seguia os planos do Armin, ele sempre seguia os planos do Irving, ele sempre seguia os planos do Levi, ele sempre seguia o plano de todo mundo, porque o Eren não é um personagem estrategista. E aquela fala do Reiner significa muito. De todos que o Titã da Coordenada poderia ter, o pior seria o Eren, porque é uma cabeça louca. É louco. Ele tem o seu quesito de loucura, mas não só isso, mas porque ele é o mais cabeça oca, ele é influenciável. Então acredito que através ali das suas memórias, a Ymir possa ter controlado o Eren. Por que eu acho que a Ymir controlou o Eren? Aí o pessoal vai me falar, não, mas ela tava presa pelo Fritz e tal, não sei o que. Se ela tava presa pelo Fritz, como que ela consegue controlar um titã pra pegar o Zeke e devorar ele pra chegar naquele momento do Zeke se juntar com o Eren? Explica pra mim, por que isso aconteceu? Não é meio estranho ela tá sendo controlada esse tempo todo pelo Rei Fritz e isso acontecer? Será que o Isayama não tá dando uma dica que, a gente tá sendo trollado na nossa cara? E com isso, já que o Fritz, ele conseguia controlar as memórias de todo mundo com o poder do Titã Fundador, será que a Ymir, como precursora dos poderes do Titã, ela também não teria controlado as memórias de todo mundo para chegar nesse momento e conseguir o que ela queria fazer? Alguns podem pensar e levantar um contraponto como ela poderia ter feito isso antes ou alguma coisa desse tipo. Mas não, acredito que não. Acredito que ela esperou um momento ideal, a pessoa mais cabeça oca que existiria ali entre os titãs de ataque ou qualquer outro que tenha, pra conseguir controlar ali tudo conforme o seu desejo de matar e exterminar a humanidade. Por quê? Não sei. Talvez ela gostasse tanto de liberdade, queria ver, às vezes se ela tava soltando os porcos, talvez ela queria que todo mundo fosse livre. E a humanidade sempre prendendo em grades, em coisas, tanto os animais como outras coisas. Ela resolveu falar assim, não tem liberdade pra mim, não vai ter liberdade também pra ninguém, então todo mundo vai morrer. Pode ser isso, pode não ser também. Aí eu quero que vocês levantem os seus questionamentos, a gente pode ter uma discussão muito legal sobre isso. Bom, galera, outro ponto a ser destacado sobre a Ymir, o Eren e tudo mais, é um ponto que o Ayrton Felipe colocou. Eu tô editando aqui, eu ia editar o vídeo, na verdade, e agora vou cortar e partir pra essa parte aqui pra gente elucidar algumas coisas que o Ayrton Felipe me comentou e eu curti demais. Ele, não só ele, mas o Matheus Avelar também, 2 inscritos aqui do canal. Primeiro, o Matheus Avelar, como eu já tinha dito e tal, ele tá pensando que a Ymir na verdade estava soltando os porcos. Parando por essa suposição, o Ayrton Felipe me faz o conjunto de humanos e natureza. O que isso significa? Significa que a natureza, a Ymir, né, como mostrado as flores, as narrativas do Isayama, como se a natureza ela tivesse dado esse poder para Ymir e como se ela tivesse usado isso e a partir disso a natureza, vamos colocar assim, destruindo a humanidade, porque a humanidade vivia se destruindo e destruindo, claro, a própria natureza, fazendo esse conjunto, esse embate entre os dois, que eu confesso que eu curti pra caramba. Eu curti muito essa visão do Ayrton e dela tá talvez manipulando realmente o Eren e tudo ser de acordo com o que ela queria desde o início. Desde que ela sempre buscou ali talvez que os animais fossem livres, ou que todos fossem livres, não só no quesito de humanos, mas sim também plantas e tudo mais, sem serem maltratadas pelos humanos. Ele colocou esse ponto, achei muito bom. E outra forma que eu não concordo muito com o Ayrton nesse ponto, isso daí é um pensamento meu, tá, gente? Se vocês não concordam, beleza, a gente tá aqui pra trocar uma ideia mesmo.
Mas é um ponto que ele diz sobre a construção do Eren. É o ponto que ele diz sobre o Falco não ter sido forçado ali voar como Titã Mandíbula e também Titã Pássaro, né? Por que eu discordo? Simplesmente ele me dá um quesito de... O pessoal de Marley era treinado para isso. Bom, Ayrton, até respondendo assim, mas existe uma grande diferença entre teoria e prática. Nós, quando a gente vê isso daí, é basicamente isso. E é a segunda vez que o Falco se transformou por vontade própria, agora é a segunda vez. Quer dizer, a primeira vez que... Acho que é a segunda vez ou a terceira vez no máximo que ele se transformou em Titã por vontade própria. Agora eu não tô lembrado. Mas é o seguinte, existe uma grande diferença entre teoria e prática. Mesmo que você aprenda tudo na teoria, significaria que o Falco, ele é um cara nato, assim, um talento nato que ele tinha pra dominar o Titã. E isso eu acredito que parte muito de conveniência do Falco ter esse poder. Faz tempo que o Isayama tava pensando em ter esse poder e criou dessa forma. Eu achei forçado por conta disso. Existe uma grande diferença entre teoria e prática. Mesmo que eles aprendam a conjuntura de todos os titãs e mais ou menos e tal, a prática é diferente. Tanto que os marlenianos, mesmo que eles ensinassem, não tem como saber como cada pessoa vai reagir para cada situação. Lembrando que a Gabi, ela era muito melhor do que o Falco. Então o Falco nunca demonstrou um talento exorbitantemente bom. Então eu acredito que nesse ponto eu já discordo. Eu acho que foi um pouquinho de forçação sim de barra. Nada que estraga a obra, tá, gente? Eu só acho que foi meio forçado, só isso. Não tô falando que tá estragando nada. Mas que, como eu disse, eu acredito que foi um pouquinho forçado a forma como o Falco já conseguiu dominar e já conseguiu voar, porque na primeira transformação dele não saiu nem asa direito. E agora já saiu as asas. Então, é de se questionar, tá? Mas o caminho de Shingeki tá caindo, tá saindo muito bem. Obrigado por essa questão da Mãe Terra, tal, né? A natureza lutar contra a humanidade, essa teoria do Ayrton Felipe, que eu achei demais, eu achei que tem muito nexo e queria saber se vocês também concordam com ele nesse ponto, beleza? E agora só um adendo, um extra. Bom, parece que foi comprovado no capítulo 135 que o Falco tem dois tipos de titãs. Ele tem o bestial junto com o seu mandíbula. Ele tem isso por causa do titã bestial e não por causa do seu próprio mandíbula. O mandíbula nunca foi voador. Na verdade, o bestial, conforme ele é o bestial, então ele sempre passou por alguns animais. Sei lá, um jacaré, parece que tem um jacaré lá no bagulho, um pássaro e um monte de coisa. E o Falco foi um desses escolhidos muito por conta do fluido do Zeke. Acho forçado como o Falco conseguiu dominar o poder e acho forçado só precisar de um fluido para ele ter o poder do bestial, sendo que o Zeke ainda tá vivo e tem que se comer a medula. Acho de uma forma forçada, eu não gostei dessa parte. Comenta aí se vocês acharam que... Claro que faz sentido, mas tipo, é zoado, porque se fosse assim, o Eren não precisaria, por exemplo, comer outra pessoa. Já que ele já tem um dos poderes dos 9 titãs, o que ele faria? Toma o fluido espinhal da Pique, toma o fluido espinhal de todo mundo e você tem o poder de todo mundo. Então, isso eu não curti, né? Confesso pra vocês que eu não curti. Mas foi isso, esses são os questionamentos sobre a Ymir estar controlando todo mundo. O que vocês acham? Comenta aí pra mim aí embaixo, beleza? Mano, Joe agradece demais você que deu like, deu dislike, compartilhou, se inscreveu, fez o que fez aí. Shingeki tá muito maneiro, eu gosto muito de trocar uma ideia com vocês. Se vocês quiserem trocar ideia lá no Discord é só entrar, beleza? Mano, Joe, acho que vai vazar, acho que não tenho mais nada pra falar mesmo. Então, tô indo nessa. Muito obrigado mais uma vez, galera, e fui.